Bom dia a todos, vamos para mais uma aula da nossa EBD. Hoje é a terceira aula da matéria Eclesiologia e a segunda parte da aula da natureza da igreja. Eu já passei para você a apostila, já te mandei os vídeos de apoio, também já te passei a lista de versículos que você precisava ter lido e eu espero que você esteja com tudo em dia. Facilita na compreensão, facilita na interação que nós temos no grupo, isso tudo ajuda de alguma maneira. Mas antes da gente entrar na aula de hoje, nós vamos assistir dois vídeos com resumos das aulas anteriores. Olá, meu nome é Raquel e eu vim falar um pouco sobre a nossa primeira aula de Eclesiologia. Eclesiologia é o estudo sobre a igreja, sobre o papel da igreja, sobre a doutrina da igreja. No primeiro ponto dessa aula, nós aprendemos sobre qual que é o principal movimento da igreja. É muito importante para uma igreja ter comunhão, saber viver em comunidade, amar uns aos outros, se ajudar. Nós temos um grande exemplo disso no final do capítulo 2 de Atos, que fala sobre a comunhão dos santos. Nós também aprendemos sobre o que é a palavra igreja, o que significa. Traduzida do grego, eclesia, ela se refere ao povo escolhido de Deus, ao povo especial de Deus. E essa palavra também se tornou um termo de democracia teocrática. Democracia porque fato é que somos todos iguais, mas teocrática porque nós somos todos iguais sendo submissos a Deus, sabendo que nós temos uma autoridade sobre nós, que é Deus. E a última coisa que aprendemos foi sobre por que é importante estudar sobre a igreja. É muito importante nós estarmos prontos a conhecer mais sobre a igreja, para ouvir conselhos, para ouvir de pessoas mais experientes na palavra de Deus. Também nós podemos aprender mais sobre Deus lendo a Bíblia. Isso é muito importante para os cristãos, porque quanto mais procuramos a Deus, mais perto dele ficamos, e isso é muito edificante. Também nós aprendemos sobre ser extrovertidos espiritualmente, que é estar dispostos a ajudar, estar dispostos a ser ajudado, a ouvir e ser ouvido, estar dispostos a fazer tudo isso para participar, para ser parte da Igreja de Cristo, para todos juntos criarmos essa comunhão entre os irmãos e sermos parte da Igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Oi gente, tudo bem? Eu vou fazer um resumo da aula 2 de Eclesiologia e essa aula ela foi dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre a formação da igreja. Ele fala sobre a experiência da diversidade, fala que a conversão leva à comunhão. Então, mesmo que cada igreja tenha pessoas diferentes, pessoas com problemas diferentes, está todo mundo unido pela mesma fé. Esse ponto vai explicar também como e quando a igreja surgiu. Mesmo que Jesus já tenha citado ela 2 vezes antes, Lucas vai mencionar e começar a falar bastante sobre ela em Atos. O ponto B fala sobre a visão de Cristo sobre a igreja, sobre as cartas de João às igrejas em Apocalipse 2. E a gente consegue perceber que tem tanto elogios como repreensões, e isso mostra que cada igreja tinha seus problemas, cada uma tinha dificuldades, uma diferente da outra. Ele vai falar sobre o mensageiro, sobre o senhorio de Cristo e a presença de Cristo se a igreja for verdadeira. A igreja não precisava ser uma igreja perfeita, até porque não existe igreja perfeita aqui, mas ela precisava ter a presença. Ela precisava ser uma igreja verdadeira para ter a presença de Cristo. E tem 3 características, 3 elogios que envolvem ser uma igreja verdadeira. O primeiro deles é o trabalho árduo. A ortodoxia, que seria a fidelidade, seria ser fiel às regras, não se deixar enganar, mas ser firme. E a perseverança, que a igreja estava tendo mesmo em meio à perseguição. E eles faziam isso por amor e fortalecia eles, não deixavam eles abatidos. E o ponto C, que fala sobre as aplicações para a vida.
aquela igreja ela ainda não estava perto o suficiente de Jesus, porque eles tinham abandonado o primeiro amor deles, e esse primeiro amor significa a prioridade. Ele vem antes de todos esses 3 pontos, ele tem que ser o maior, tem que estar acima de todos eles. E aí que entra o arrependimento e o contraste entre amor e ódio. Eles odiavam realmente as práticas dos nicolaístas, só que só dá para você amar a Deus se você conhecer Ele, e esse conhecimento te aproxima de Deus e impede que você seja enganado. E a promessa, ele vai finalizar com a promessa que o vencedor comerá da árvore da vida. Essa promessa, a gente consegue ver ela por toda a Bíblia, e é a promessa que a gente vai receber a nossa recompensa, que vai ser maior do que todo esse trabalho, todas essas coisas que a gente tem que fazer, a gente vai ser recompensado. Então é isso, tchau. Bom, espero que você tenha relembrado das aulas anteriores. Espero que você tenha ficado alerta, porque eu escolhi as meninas de modo meio aleatório, assim. Então, se você está assistindo a aula, assista e anote. Se você está assistindo de qualquer jeito assim, volta para cá para prestar atenção. Avisa os outros que tem que assistir, porque pode ser que eu escolha você e vai te dar um trabalhão se você não estiver bem preparado. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pergunta, anota aí, porque você pode ser o próximo a ministrar o resumo da aula. Tá bom? A apostila é sempre igualzinha na divisão. Então vamos para o esboço da aula de hoje, a natureza da igreja, parte 2. Item A, aspectos da igreja. A gente já viu como é que traduz a palavra, o que significa a palavra, mas a igreja é vista de algumas maneiras também, além da sua tradução e do uso da palavra na Bíblia e fora da Bíblia. A gente vai ver algumas nomenclaturas que são dadas para a igreja. O item B fala sobre imagens bíblicas da igreja. Nesse ponto nós vamos ver como é que a Bíblia chama a igreja em alguns lugares. Como é que a Bíblia ilustra, como é que a Bíblia representa a igreja, fazendo menção dela nos seus textos. E o item C, aplicações bíblicas dessas imagens. A gente vai ver algumas imagens de como a igreja é representada e vai fazer aplicações dessas imagens para a nossa vida. O item C é sempre um item mais prático, né? mais para a nossa vivência de cristãos. Vamos lá? Avançando. Item A, aspectos da igreja. O primeiro ponto é a igreja que interage. Aqui você deveria ter assistido o vídeo dos vegetais, episódio Desculpe, Estamos Fechados, e também ter ouvido a música Viver o Amor, do Leonardo Gonçalves. Eu acabo meio que repetindo todo o começo de aula essa questão de interagir, comunidade, diversidade, porque eu não sei se todo mundo se dá conta de como a igreja é plural. Eu não sei se isso fica evidente para todos. Eu falo sobre comunidade, sobre interagir em meio à diversidade, mas parece que a gente esquece de que a gente precisa do outro. E veja, eu nem estou falando sobre afinidade, porque assim como em qualquer outro agrupamento de pessoas, a igreja pode sugerir para você que você vai ter contato, vai ter mais aproximação com quem tem maiores afinidades com você. Então é possível você ver na igreja grupo daqueles rapazes que gostam de futebol, grupo daqueles senhores que gostam de pesca, grupo daqueles adolescentes que são mais bagunceiros, gostam de passear, grupo daqueles adolescentes que gostam mais do computador, grupo das senhoras que são mães, das senhoras que gostam de artesanato, sei lá, das senhoras que gostam de sushi, dos jovens que estão namorando, dos jovens solteiros.
E a igreja não é um lugar onde as afinidades se destacam. Afinal de contas, você pode pensar que é na igreja que a gente encontra no mesmo banco patrão e empregado, gente jovem e gente mais velha, gente pobre e gente rica. E por que eu não estou falando de afinidade? Porque para algumas pessoas é só isso. Não existe esforço para interagir, para se comunicar, para se aproximar de quem é diferente. Existe alguma ruptura, pronto, acabou, eu fico só com o meu grupinho ali, tá resolvido. Não é assim. A igreja é o lugar onde as máscaras deveriam cair. Afinal de contas, aquele lugar está repleto de gente transformada, repleto de gente que parece com Jesus e entendem Jesus como seu Salvador. E essa intenção então de interagir, de se aproximar, de ser comunidade, de entender que existe diversidade, essa intenção de chegar mais perto, fica mais fácil. A maioria ali é gente transformada. Não é por afinidade. E o vídeo mostra isso, né? Poxa, acabo ficando só com quem entende bem as coisas que eu gosto. Aquele que não vai me causar nenhum prejuízo, aquele que não vai me trazer nenhum transtorno. E no fim das contas, todo mundo acaba se escondendo um do outro, mas eles precisam daqueles todos que se esconderam para sair do lugar onde eles ficaram presos. E é um jeito de falar que a igreja precisa uns dos outros para superar os seus problemas individuais, que no fim das contas são problemas para a comunidade. A gente vai ver essa questão de como o corpo de Cristo é dividido com pessoas, e por menor que seja aquela pessoa no corpo de Cristo, isso afeta todo mundo. Bom, a gente viu ali algumas definições da palavra igreja e aprendeu que, de modo geral, essa palavra significa pessoas reunidas, né? Um povo especial de Deus. E esse ponto aqui, igreja local, também chamada de igreja visível, não trata só do significado da palavra igreja, mas representa cristãos reunidos em algum local do nosso mundo. Bom, então, desde seu início, a igreja se reúne com a intenção de adorar, de ter comunhão, de instrução e também para o ministério. A gente consegue ver nos textos que você já leu que a igreja local representa isso: gente unida para adorar, gente unida para dividir as suas experiências, gente unida para aprender e também gente unida para servir. A gente vê no texto de Atos que algumas pessoas são escolhidas para ser enviados a algum lugar para servir no ministério. Então, é como se eles escolhessem pessoas para serem missionários, né? Igreja local é isso: grupo de pessoas que tem todas essas características aí em um local específico. Mas a igreja não é chamada só de igreja local ou igreja visível. A igreja também é chamada de igreja universal ou igreja invisível. E aqui, igreja universal não tem nada a ver com a igreja do Macedão, tá bom? É chamada assim porque a igreja local é um grupo de pessoas do nosso tempo estabelecidas em algum lugar. A igreja universal vê todas as pessoas nascidas de novo desde a época de Jesus até hoje. Todas as pessoas que têm nascido do Espírito de Deus e têm pelo mesmo Espírito sido batizadas no corpo de Cristo. Gente que desde lá no passado fez parte da igreja, estruturada ou não, como nós temos hoje, fazem parte da igreja universal. Por isso que é a igreja invisível. Você não consegue mais ver quem faleceu há um tempão, né?
Ou também não consegue ver os cristãos do nosso tempo de outras partes do mundo. Ainda assim, essas pessoas todas fazem parte da Igreja de Cristo. Por isso a Igreja é universal, que envolve tudo. Igreja invisível porque, de certa maneira, a gente não consegue enxergar quem são, né? Porque alguns já faleceram, alguns estão distantes. Vamos para o item B? Imagens bíblicas da igreja. A primeira imagem bíblica da igreja, o primeiro jeito que a Bíblia chama a igreja, eu decidi escolher aqui, porque são muitos e eu preferi escolher aqueles que são mais comuns para a gente. Então, um dos jeitos aqui que a Bíblia chama a igreja é o povo de Deus. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, o povo de Deus, representando a igreja. Mas eu gostaria de dizer que no fim das contas Paulo meio que molda todos esses conceitos. É ele quem acaba desenvolvendo todas essas, a maioria das imagens da igreja na Bíblia. Essa aqui não é diferente. E ele escreve sobre a decisão de Deus de fazer a igreja o seu povo. Lá em 2 Coríntios 6,16 ele escreve assim: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A gente conhece na história do Antigo Testamento Deus trazendo um povo à existência para ser seu. Começa lá com Abraão, né? E Deus cuida, Deus ama e marca fisicamente todos aqueles que representam o seu povo, para que os outros soubessem que essas pessoas pertenciam ao povo de Deus, pertenciam ao Deus de Israel. A igreja surge na história do mundo e não é a mesma coisa que Israel. Igreja e Israel são coisas diferentes. Mas ainda assim, Deus ama, Deus demonstra zelo, tanto quanto ele demonstrava para Israel. Tanto que você nem precisa mais ser judeu para fazer parte do povo de Deus agora. Para você ser povo de Deus, basta nascer do Espírito, ser batizado nesse Espírito. E você agora tem Deus ao seu lado. O corpo de Cristo, próximo ponto aí. Talvez essa seja a analogia mais conhecida, né, da igreja. O jeito de chamar a igreja mais comum. Também é a maneira de chamar a igreja mais extensiva, aquela que abrange mais noções da igreja. A representação da igreja como corpo de Cristo também traz a ideia de extensão do ministério de Jesus. Entende? Jesus viveu fisicamente aqui na terra um certo período e nesse tempo o seu corpo servia a outras pessoas. Depois que ele vai para o céu, o seu corpo continua servindo a outras pessoas. Agora não mais fisicamente, de certa maneira espiritual, através das nossas mãos. Ele ainda é a cabeça, ele ainda tem autoridade, é ele quem dá a direção, mas por fazer parte do corpo de Cristo, nós fazemos, por assim dizer, o trabalho que ele fazia enquanto estava conosco. Coloquei para você alguns textos de Efésios 1 aí e Colossenses 1. Próximo ponto, Templo do Espírito Santo. Essa é a última imagem que eu escolhi. A igreja é habitada pelo Espírito Santo. E eu vou usar um texto aqui que Paulo escreveu. Como eu disse, Paulo acaba falando bastante sobre quase todas as imagens bíblicas para a igreja. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 3 aqui. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Mais à frente, Paulo fala: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos? Pedro também fala alguma coisa sobre isso,
quando em um contexto de Jesus ser a pedra angular, os cristãos são chamados por ele de casa espiritual. Está lá em 1 Pedro 2. É como se Pedro estivesse falando assim, ó, as nossas casas todas têm uma pedra angular, que serve para deixar as paredes todas na mesma altura, todas firmes. E se vocês, casa espiritual, não tiverem Cristo como pedra angular, a casa de vocês não vai ter sustentação, a casa de vocês vai ser toda molenga, toda torta. Então, mesmo vocês, casa espiritual, precisam de Cristo como pedra angular para organizar toda essa habitação do Espírito. Então, a casa em si não representa muita coisa, mas quem sustenta e quem habita nela. Vamos ali para o item C, vamos terminar nossa aula já. Vamos ver algumas aplicações dessas imagens que eu mencionei. Tanto o povo de Deus, o corpo de Cristo, quanto o templo do Espírito Santo. A primeira aplicação que a gente faz para o povo de Deus, porque espera-se que o povo de Deus tenha a qualidade de bom representante. Deus sempre esperou que Israel fosse um bom representante de quem ele era, fosse arauto das suas maravilhas, falasse das suas obras, de quanto ele era fiel. E ele até chega a disciplinar Israel por andar distante das suas palavras, por não cumprir os seus mandamentos. E como eu disse, apesar da igreja e Israel serem tratados de maneira diferente, Deus ainda quer que o seu povo, hoje a igreja, represente bem a ele. Olha esse texto que eu coloquei aqui de Efésios 5, eu quero que você se apegue ao final do texto, tá bom? Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Um bom representante de Deus, o povo de Deus, deveria ser assim, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso é representar a igreja gloriosa. O corpo de Cristo, a aplicação mais óbvia dessa imagem é a interligação entre todas as pessoas que fazem parte da igreja. Todo mundo está unido, né? Esse conceito desenvolvido por Paulo, especialmente a respeito dos dons do Espírito, ressaltam a dependência de cada membro do corpo em relação aos demais. Todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo. Está lá em 1 Coríntios 12:12. Todo mundo que faz parte do corpo de Cristo recebe um dom para servir, não a si mesmo. A gente viu isso na aula anterior, né? O trabalho árduo não tem a ver com gostar de trabalhar na igreja, é para trabalhar com o outro, não trabalhar o seu individualismo. E aqui não é diferente. É para a edificação do corpo como um todo. Além de existir mutualidade nessa compreensão de corpo. Cada crente encoraja, edifica os outros. Tem um texto muito bonito que eu coloquei aqui de Efésios 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Quem faz parte do corpo de Cristo tem dons para servir a outros em amor. E isso, quando acontece de maneira adequada, ajusta todo o corpo,
e ele ficar unido, cresce e é edificado à medida que todo mundo tá próximo ali por ser corpo. Isso significa que menor que você seja, por menor que seja a sua expressão dentro da sua igreja, se você não compreendeu que faz parte do corpo de Cristo e vive uma vida suja, não serve aos outros, não participa da sua comunidade, infelizmente você vai estar prejudicando todo o corpo. Como uma doença ou um problema físico que nós temos em uma parte bem pequenininha do corpo, mas olha, dói o corpo todo. Ou se você não arrancar aquele negócio dali, vai acabar prejudicando outras partes. Ser corpo de Cristo é isso. Entender que todo mundo que agora é regenerado pelo Espírito, batizado no Espírito, tem a função de servir aos outros. Tem a função de viver unido para o bem do corpo todo. Por último aqui, o templo do Espírito Santo. A aplicação para o templo do Espírito Santo. Quando o Espírito habita na igreja, é Ele quem transmite sua vida a ela. Ele transmite as qualidades que fazem parte da sua natureza para ela. A gente chama de frutos do Espírito, né? Está lá em Gálatas 5. Amor, alegria, bondade, os 8 que você deve saber. A igreja deve ser encontrada com esses frutos. As pessoas das igrejas devem ter esses frutos. Talvez você fale assim, mas eu não sei se eu tenho os 8 assim tão bem definidos, né? Domínio próprio não é um negócio que eu tenha muito. Alegria também não é. Talvez mansidão não é comigo. Não é que você seja perfeito em todos. É que você se esforça para tê-los à medida que essas são qualidades do Espírito Santo que habita em você. Bom, é o Espírito que transmite poder para a igreja. Lembra de Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Eu vou ler um trecho de um autor que eu separei aqui. Finalmente, o Espírito Santo torna a igreja santa e pura, pois, assim como o templo era um lugar santo e sagrado, sob a antiga aliança, isso para os judeus, né? Porque Deus habitava nele, também os crentes são santificados sob a nova aliança, porque são a habitação do Espírito Santo. É muito fácil de entender isso. O que habita no templo é o Espírito Santo. Você vai esperar o quê do templo? Que seja santo, que seja sagrado, que seja separado de pecado. E se você é templo do Espírito Santo, você tem que representar o povo de Deus, você tem que entender como funciona o corpo para servir aos outros e ser santo como é aquele que habita em você. Vamos ler o versículo que eu separei no final, 1 Coríntios 12:27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Destaca uma imagem da igreja, mas diz respeito a você fazer parte do corpo de Cristo. Você é tão importante quanto os outros e você tem que entender isso de maneira adequada para servir bem na sua igreja local, para representar bem o seu Deus, amar as pessoas que fazem parte do corpo e procurar a santidade para mostrar quem habita em você. Tá bom? Até a próxima aula. Fique esperto com um resumo. Posso chamar você a qualquer momento. E que Deus te abençoe.